Bom, vamos dar continuidade, então, às nossas atividades. Agora nós vamos começar a palestra Saúde Mental dos Profissionais de Saúde durante a Pandemia, que vai ser ministrada pela doutora Elisa Tamashiro. Ela é médica psiquiatra e mestre pela FCM Unicamp. Atualmente, ela é psiquiatra do GRAPEM, FCM, com assistência a seus graduandos, residentes e médicos e equipe multiprofissional. Ela foi responsável pelo ambulatório de saúde mental na gestação do CAISM e no atendimento remoto a profissionais de saúde durante a pandemia. Boa tarde, Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde, viu? Muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz. Eu que agradeço pela sua presença. Vou pedir para você compartilhar a sua tela, por gentileza. Deixa eu só... Prontinho. Bom, tá perfeito. Que bom. Então, assim, antes até de começar, né, eu queria até esclarecer um pouquinho até de que lugar que eu estou falando dessa história da saúde mental com os profissionais de saúde, né? Eu trabalho no GRAPEM, que é um serviço que atende alunos e residentes, né? Mas durante a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais na Unicamp, né? Assim, oferecendo atendimento remoto para profissionais da Unicamp, e num certo momento eu me envolvi num outro projeto, eu deixei esse atendimento exclusivo para profissionais da Unicamp, para atender profissionais no Brasil. Então, era um projeto que, na verdade, atendia remotamente sobreviventes do Covid, enlutados, né, do Covid e profissionais de saúde. Então, acho que foi uma experiência muito rica e eu vou tentar trazer um pouquinho aqui o que eu ouvi e o que eu aprendi aí nessa pandemia, né? O que a gente pode lembrar? Que lá atrás, né, vou fazer um panorama, um apanhado assim, lá atrás, em final de 2019, começo de 2020, teve primeiro essa sensação da ameaça que estava ali no horizonte. Ninguém sentiu tanto porque estava lá um vírus novo na China, estava longe, ninguém, né, se incomodava, assim, achando que ia chegar, uma coisa que ia ficar por lá. E nisso não teve um impacto, mas quando essa ameaça, né, eu falo que é ameaça fantasma porque ela ainda não era concreta aqui, mas ela foi se espalhando, foi indo, né, para a Ásia, Euroásia, e chegou na Europa, aí os profissionais, na verdade, todo mundo começa a ficar mais receoso, começa a ficar mais tenso. Então, essas imagens até que eu coloquei aqui são imagens que foram muito marcantes na época, né? Então, a cena, né, dos caminhões lá na Itália, das limpezas lá na Coreia. Então, isso foi deixando todo mundo mais preocupado e falou, e agora? E agora isso vai chegar, né? E aí começa o medo do desconhecido, que vírus é esse, o que será que vai dar, né? Será que vamos conseguir? Quando será que vai chegar? O pouco conhecimento que a gente tinha sobre, então, quando todo mundo buscando uma informação, né? Foi um festival de lives sobre Covid, todo mundo indo atrás, isso também vai mostrando a ansiedade, a preocupação e a atenção, a sensação de incapacidade por não sabermos com o que a gente estava lidando, né? E as notícias do exterior, né? Então, o número de mortos, contaminação dos profissionais. Eu lembro que, nessa época, eu estava atendendo um médico que trabalhava em UTI, e ele falava assim, ele falou, olha, as notícias que estão chegando da Itália são péssimas, né? Ele falou assim, olha, vai ser muito ruim, lá o pessoal está adotando o protocolo de catástrofe, lá o pessoal está usando fralda, né, para conseguir, né, trabalhar porque não tem EPI. Então, era um momento que ele estava muito tenso, muito ansioso, e nisso a gente já começa a ver um impacto nos profissionais de saúde, né? Então, quando essa ameaça começa a vir. E aí, a gente passa, né, o carnaval, e passou o carnaval, temos o nosso primeiro caso, né?
acho ainda que o caso já estava circulando antes. E aí fica a expectativa da batalha. Pronto, agora começou. Eu tenho um primo que ele é médico, assim, ele é médico residente. E eu lembro que quando foi diagnosticado o primeiro caso, ele estava falando com ele falou assim: pronto, começou. Agora, partiu. Sabe, uma coisa assim de guerra mesmo, estado de batalha. Aqui eu coloquei até a cena, né, de um filme que eu gosto muito, me descobri mais nerd do que eu imaginava, aqui do Senhor dos Anéis, em que você vê a ameaça chegando e você está ali preparado, porque daí foi todo mundo correndo para se preparar e fica aquela tensão. Essa tensão também já foi mostrando seu impacto na saúde mental dos trabalhadores, né? Eu lembro que lá na Unicamp, no estacionamento ali, né, dos professores, montou-se tendas e já imaginando que ia ser aquele atendimento como a gente estava vendo, né, na Europa. Então, estava aquela expectativa do a casa vai cair, né? E aí, essa sensação, né, e não era só uma sensação da falta de recursos, de insumos, os processos de trabalho mudaram, então pessoas que antes estavam trabalhando numa área foram parar em outra, pessoas que tinham mais de 60 anos foram para casa, outros tiveram que assumir, as equipes mudaram, a pressão da mídia, da sociedade, tudo isso já foi levando um maior nível de estresse, um maior nível de irritação, de um desconforto, e isso eu falo, vai impactando. Então, são as emoções que eu vou resgatando lá do comecinho para a gente, né, entender depois o que aconteceu, né, e o que vem acontecendo. A infodemia, né, é um termo que é usado desde 2013, que é uma mistura de informação mais epidemia. É aquela disseminação de informações, sejam precisas ou não, tá? Então, fake news é uma infodemia de uma informação imprecisa, errônea, né? Mas as informações precisas e corretas também tiveram seu impacto. Então, quando lá atrás, que a gente ouvia as informações chegando de tudo quanto é lugar, e todo mundo acessava site para ver como é que estava o índice, como é que estava a taxa, a prevalência, a incidência, aquilo também vai gerando um impacto. A OMS falou que assim, a infodemia era tão perigosa quanto o próprio vírus, e aqui ela falando mais especificamente das fake news, tá? Não é só aqui no Brasil, tem no mundo inteiro, aqui no Brasil tem outros vieses, o viés político é muito mais intenso, mas no mundo todo, teve esse impacto de, olha, não é bobagem, não, isso não existe, não, isso é da cabeça, isso é uma forma de manipular. E essas informações impactaram também profissionais da saúde, tá? Tem um estudo, esse estudo aqui que eu trouxe, ele mostra que profissionais que se diziam impactados aí por essas fake news, eles tinham maior taxa de ansiedade, de estresse, de insônia, e isso é fácil a gente lembrar, que teve uma hora que todo mundo falou, olha, vamos parar, vamos desligar a televisão, vamos parar de ver tanta notícia. Quem não teve que fazer isso durante a pandemia? Quem não teve que fazer uma parada, um respiro, né? E aí, isso teve impacto também em alterações de sono, sintomas físicos, falta de ar, dores musculares, de tensão, né? Eu vou perguntar, né, abertamente para todo mundo pensar, mas quem não teve uma faltinha de ar durante essa pandemia e que era por ansiedade, em que tinha certeza que tinha pego o Covid, em que olhava e falava assim, nossa, eu acho que eu estou com dispneia, quem não pegou o seu oxímetro, colocou no dedo porque achava que estava, né, com Covid, quem não teve uma tosse, então teve um impacto, a gente foi sentindo isso na pele, né, no nosso corpo mesmo. E aí, quando, né, começam os casos mesmo, as internações, e aí a gente começa mesmo, digamos, a batalha, né? Eu coloquei aqui que é a primeira onda ou foi uma pororoca, né? Eu tenho a impressão de que a gente não teve ondas, a gente teve uma pororoca, que era uma onda contínua, às vezes mais alta e mais baixa. E esse ano, com certeza, teve um impacto maior, essa onda foi maior, mas a gente veio num contínuo, né? A gente trabalhando de uma forma muito incansável. E aí isso também teve seu impacto.
porque teve mudanças nas tarefas, como eu falei, então todo mundo teve que se adaptar a novas tarefas, novo jeito de trabalho, teve que lidar com os familiares de pacientes, porque os familiares estavam do lado de fora, eles não podiam visitar, e como que a gente lidava com isso? Então eram pessoas ligando, eram pessoas pedindo informação, como lidar com os pacientes, porque eles não podiam ver os entes amados, os entes queridos. Então, a equipe de saúde fez muito desse papel de dar esse suporte, né? Porque você está lá num hospital que você não está, né, tendo televisão, você não, em algumas, né, alas até tinham, mas em que você está isolado de tudo e de todos. E aí a equipe também sofreu esse impacto, porque teve que dar esse suporte aí. As longas jornadas, que eu acho que foi uma coisa muito impactante, assim, em que todo mundo estava muito exausto, todo mundo trabalhando muito, porque vai abrindo TI Covid, vai abrindo, e todo mundo trabalhando a mais, uma sobrecarga, né? Então, um número de pacientes excessivo, com o trabalho em si, né? Eu atendi fisioterapeutas que falavam assim, olha, o meu cansaço, ele é físico também, porque eu não aguento mais ter que fazer força, né? Eu tenho que ajudar a pronar pacientes, e nessa história também tem uma fadiga física, né? A falta de férias, porque a maioria dos serviços cancelaram as férias dos trabalhadores da saúde. Então, esse é um impacto bem no nível profissional. Como é que isso já foi gerando um cansaço excessivo? E, por um outro lado, tem medo de infectar os familiares. Nos estudos, a maioria que eu fui vendo, o medo de se contaminar existe, né? Existia, mas o maior medo era de contaminar um familiar, um ente querido. E essa preocupação também foi gerando um estresse maior, o estigma por ser profissional da saúde, né? Então, aquela coisa do, é o herói, né? Só que não, né? Muitas vezes, e eu atendi, né, profissionais, eu lembro de uma enfermeira que ela falou assim, olha, eu entrava no elevador, né, e as pessoas olhavam com assim, do tipo, você tinha que andar de escada, você não tem que andar de elevador, porque você vai contaminar o elevador, né? E o quanto que isso também foi marcante para ela, né? O isolamento social, porque também somos todos seres, né, humanos que também estávamos em quarentena, então saíamos para trabalhar, então os profissionais de saúde saindo para trabalhar, mas também tendo o impacto de uma quarentena, da dificuldade de ter lazer, da dificuldade de poder sair, de ver seus entes queridos, de poder se divertir, né, então a falta de lazer, e as demandas familiares continuando, né? Então, é a criança que está dentro de casa porque não pode ir para a escola, e que aí as mães, né, e os pais, na verdade, né, se desdobrando para tentar ser profissional de saúde, ser pai, ser mãe, ser monitor, professor, babá, tudo junto. Então, esse lado pessoal também impactante, a gente vai juntando isso. E aí, a exaustão física e mental foi intensa. Então, eu falo que antes era muita ansiedade, muito receio, tensão, preocupação, foi se, né, acrescentando essa exaustão física, mental, a falta de prazer, né? Então, ia fazendo mais as coisas meio vamos indo, vamos tocando o barco, uma impaciência, já começa a não ter tanta disponibilidade, a empatia vai diminuindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em burnout, né, a burnout tem uma parte do diagnóstico, é essa certa insensibilidade, essa certa impaciência, irritabilidade, porque é uma maneira da gente se proteger. Eu estou exausta, não estou aguentando mais, eu me blindo e eu não vejo mais nada, e não deixo entrar mais em mim emoções que vêm do outro. E nessa história eu perco a minha sensibilidade. E nessa história a gente sofre e faz o outro também sofrer, né? Então, tudo isso foi se acumulando, né? E aí, eu coloquei aqui, desde lá no começo, desconforto, estresse, a preocupação, alteração do sono, né? Exaustão física, tudo isso a gente vai juntando, depois de tantos meses, impactos na saúde mental, né? Eu acho que é muito difícil não ter
sentido esse impacto, tá? E esses sintomas que eu coloquei aqui, muitos deles, eles estão relacionados a um quadro de burnout, né? Então, se a gente for colocar aqui quais são os diagnósticos, né? Então, eu vou falando da exaustão, as alterações físicas, né? A tensão, a ansiedade, tudo isso está envolvido no diagnóstico de burnout. Mas e aí? E os dados, né? Muitos estudos tentando ver assim a taxa de depressão, taxa de ansiedade, tá? Coloquei aqui alguns estudos, mas principalmente, né, para a gente colocar aqui, a depressão em 23% em média, mas os estudos eram muito variados, eram estudos muito diferentes, com sintomas diferentes, né, com escalas diferentes, então tem taxas de 2,5% a 90%, mas a média 23% dos profissionais de saúde apresentando quadros depressivos. Ansiedade, uns 23% também, muito parecido, tá? Só que os profissionais da linha de frente, né? Então, aqueles que tinham contato direto com os pacientes de Covid, e aí, nesse caso, os profissionais da UTI estão incluídos aqui, aí a taxa de ansiedade foi maior, tá? Então, 43% aqui, dependendo do estudo, chegando até 62%. Insônia, todo mundo, né? Eu falo que 40% tendo insônia, mas dificuldades para dormir, as taxas eram maior ainda. Então, que não precisavam ter insônias frequentes, mas com uma certa dificuldade, uma certa alteração. E o TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. É aquele transtorno em que você sofre um trauma e você fica rememorando, você toda hora lembra, alguma coisa invade o teu pensamento, te dá um quadro de ansiedade, de angústia junto, e isso também teve um grande impacto. Estudos bem variados, né, chegando de 3% a 70%, mas eu trouxe aqui, principalmente aqui na China e nos Estados Unidos, tá, em que a taxa chegava realmente de 25% a 75%, e nos Estados Unidos, 26% a 60%, uma taxa bem alta do TEPT, tá? Nesse estudo aqui que eu coloco com 4 países, tem Singapura, tem a Índia, ainda antes, né, da onda em que teve a Delta. Então, os países que tiveram um maior número de óbitos, maior número de pacientes adoecidos, fizeram com que seus profissionais tivessem mais TEPT. Ficou marcado isso como um trauma, né? E aí, nos estudos, a gente vai pensando aqui que a depressão e a ansiedade, quando a gente comparava com a população geral, as taxas estavam similares. Houve um aumento, né? Mas foi parecido entre profissionais de saúde e a população no geral, tá? E aí eu só vou chamar a atenção da ansiedade para esses profissionais na linha de frente. Mas os sintomas de estresse, e aí tem a ver com burnout, isso foi com certeza maior nos profissionais de saúde, tá? Então, se a gente falar, Elisa, aumentou no profissional de saúde, eles tiveram mais depressão e mais ansiedade? Pelos estudos, não, foi compatível com a população geral, que aumentou no geral, mas sintomas de estresse, e aí vem insônia, né, a irritabilidade, a exaustão física, essa insensibilidade, esses sintomas, esses foram marcadamente aumentados em profissionais de saúde, tá? Então, tudo isso para a gente falar assim, olha, sim, impactou, estamos vivendo ainda sobre isso, porque agora a gente está tentando se recuperar do que veio lá de trás, essa coisa do não conseguir ter pausa para trabalhar, não conseguir férias, então tudo isso a gente vem ainda acumulando esses efeitos, tá? E agora a gente tem que correr um pouco atrás do prejuízo, né? E aí, o que a gente faz? Então, sabemos, né? Impactou, teve esse aumento, e aí eu, né, fui atrás, o que a gente faz? Quando o momento está em crise, né, e aí muitos protocolos, muitas ideias foram surgindo,
os estudos eram meio unânimes, falando, olha, discussões multidisciplinares ajudam muito a diminuir a sensação, né, de medo, aquela sensação de insegurança, e principalmente para pessoas recém-formadas ou com menor experiência mesmo, né, assim, que trabalharam com outras áreas e aí estavam mais tendo mais dificuldades em lidar com pacientes com Covid. Educação permanente melhora muito também, porque o conhecimento faz com que você se sinta mais preparado. Tem um artigo em específico que ele falava assim, que a história da batalha, em que quando se estudavam soldados, né, que iam para a batalha, que iam para uma guerra, né, no caso, aqueles que tinham maior conhecimento eram os que menos sofriam, eram os que tinham menor taxas de sofrimento mental. Por quê? Porque o conhecimento, saber o que está fazendo, o que fazer, estar preparado para isso, faz com que isso diminua, tá? Então, os protocolos ajudam a nortear. Eles não devem amarrar uma conduta, mas eles ajudam a nortear e dar mais segurança para a equipe. A supervisão de pessoas mais experientes, de estarem presentes de uma forma assim, como supervisores mesmo. Então, muitas vezes as pessoas falavam, olha, Elisa, deram o afastamento para quem tinha mais de 60 anos, mas a gente ficou. Mas, assim, algumas pessoas muito experientes não estavam lá e que eram pessoas que poderiam contribuir de uma forma auxiliando em supervisão, em estudo, em educação permanente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, as pessoas com experiência ajudam os mais novos a sofrerem menos, tá? Estando no mesmo ambiente, isso já melhora, mas se não for possível, que a gente invista nisso, né? E buscar novas formas de suporte de treinamento, isso é importante para a gente poder ter criatividade para ajudar todo mundo a interagir, tá? Aqui eu acabei não colocando, mas também chefias que proporcionam interação entre as equipes, porque as equipes eram novas, foi um catado de gente chegando, gente saindo, então, de formas que pelo menos conseguissem trabalhar minimamente integradas, isso também impactava na saúde mental, tá? Então, isso eu acho que é um aprendizado para a gente, porque novas crises virão, espero que não do jeito que a gente estava vivenciando, mas para a gente pegar isso na nossa rotina. Isso faz com que diminua o nosso estresse, isso faz com que diminua a nossa ansiedade, porque profissional de saúde é constantemente ansioso, né, e pressionado, né? Na pandemia foi mais, mas isso é uma coisa para a gente trazer para a nossa prática mesmo. E, por um outro lado, né, proporcionar técnicas de relaxamento, embora os mais velhos são os mais resistentes a aderirem a essas técnicas, mas, assim, vale a pena insistir, tá? Técnicas de relaxamento incluem, né, desde yoga, desde respiração harmônica, desde meditação. Existe, né, eu espero que todo mundo tenha uma oportunidade de fazer, é o mindfulness. O mindfulness é uma técnica que eu falo que é uma meditação laica, em que não há um viés religioso, né, não tem um viés de mantras, nada, mas que usa as técnicas meditativas, tá? Que é muito voltado para a atenção plena, a atenção no momento presente. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, tá? Os ansiosos são aqueles que estão lá no futuro, e se acontecer aquilo, e se acontecer para lá, e vai dar errado aquilo. Então, o ansioso vive constantemente no futuro. Trazer a pessoa para o momento presente, isso ajuda a diminuir a ansiedade. E uma das formas de fazer isso, seja com meditação, mindfulness, com as técnicas de relaxamento. Isso vale a pena proporcionar para os trabalhadores. Os locais adequados de descanso, né? A gente foi indo, e esqueceu que a gente precisa ter um lugar em que a gente possa deitar, descansar durante, né? E eu falo que fechar os olhos sem dormir já é um descanso, tá? É descansar os olhos. Isso é importante e nem sempre a gente se dá conta de que o lugar não é adequado, né?
um screening regular para estresse, depressão e ansiedade, porque tem muitas pessoas que não percebem que estão adoecendo, e se isso acontece, elas precisam ser encaminhadas, precisa ser abordado sobre isso. O trabalhador da saúde é um trabalhador que ele tem uma coisa do eu tenho que, sabe? Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e vai engolindo, e aquilo chega uma hora que explode. Então, antes de explodir, se a gente conseguir pegar um pouco antes, melhor, né? E o acesso facilitado a equipes, né, de saúde mental, tá? Isso é sempre um nó, né? Isso é um nó porque não tem. Estou falando aqui o que está, né, na literatura, mas eu sei que tem lugares que ainda tem um pouco, então, por exemplo, na Unicamp existe o SECOM, que faz o atendimento, mas que tem uma demanda monstro e que é difícil, às vezes, o acesso. Fora outros lugares que não tem, mas nem que, né, que a gente invista e a gente se dobra em 20 mil, a gente consegue. Eu atendi, né, na pandemia, né, como eu falei, pessoas pelo online, né, pelo Brasil inteiro, né, e muitas vezes eu precisava fazer um encaminhamento para a pessoa seguir lá, na cidade dela, né, porque eu falei, olha, tá um quadro que não dá para fazer online, você vai precisar fazer uma coisa mais contínua, e eu não consegui encaminhar, porque a rede de saúde mental é muito frágil, né, então a gente agora vai ter que repensar e vai ter que olhar para isso, né. Enquanto isso, a gente vai tentando fazer malabarismos, tentando melhorar um pouco a nossa saúde mental, mas sabendo que a gente precisa mexer em questões mais profundas, mais estruturais em relação a isso. E aí, né, como eu falei, e o que fazer em dicas para cada um e para todos, né, que é uma forma da gente tentar cuidar um pouquinho, ou para não chegar, ou para tentar aliviar, né. Então, são coisas que eu falei, olha, as coisas mais não vou dizer que são bobas, mas as coisas mais simples, que eu falo que a minha avó já falava, e eu falo que hoje eu estudo tanto para ver que muitos dos conselhos dela estão corretos, né, e que é por aí que a gente vai cuidar um pouquinho da gente, tá. E aí, eu vou começar fazendo aqui uma ideia de que, olha, você acorda, né, quando você acorda, você está naquela coisa de ativar, então quando você vai ativar o seu cérebro, ativar o seu corpo, uma recomendação é se exponha ao sol, tá? Daí tem aquela história, é vitamina D, tal, porque hoje vitamina D está relacionado com todos os estudos possíveis. Todo mundo tem problema de vitamina D e pode provocar tudo, mas não é só vitamina D. Quando a gente se expõe ao sol, a gente libera mais neurotransmissores cerebrais, a gente fica mais feliz, tá? Quando a gente se expõe ao sol, a gente bloqueia melatonina, e a gente precisa desse bloqueio para depois à noite ela ser liberada, e aí a gente dorme efetivamente. Então, se expõe ao sol, não precisa ficar horas a fio, mas assim, minutos já ajudam. A gente ficou muito tempo trancado, faltou essa exposição. Então, são coisas que a gente pode fazer, uma andada no quarteirão, né, ficar alguns minutos, né, na hora do almoço, isso vai já ajudando. Fazer exercícios físicos, tá? Para ansiedade, exercício físico, principalmente aeróbico, caminhada, natação, bike, né? Eles ajudam muito a ansiedade. Quando a gente está ansioso, a gente fica liberando noradrenalina, adrenalina o tempo todo. Quando a gente faz exercício físico constante, a gente libera de uma forma constante. E isso impede da gente ficar fazendo esses picos. Então, para a ansiedade, exercício aeróbico ajuda muito. E para o restante também, a gente libera mais neurotransmissores, a gente libera endorfinas e a gente vai ficando mais feliz. Fora que o nosso corpo agradece, né? A gente se alimenta adequadamente. Então, quando eu vou ativar, eu preciso dar o recado para o meu corpo de que eu estou acordada, de que eu, né, posso andar por aí. E aí,
uma alimentação balanceada e saudável. Eu falo, nossa, mas eu estudei tanto para chegar no que a minha avó falava, come direito, minha filha. Come direito. Excessos dão muita sonolência, a gente fica com aquela preguiça, aquela coisa que não vai, né? Falta de comida, pouca comida, dá falta de energia também, a gente não rende, a gente fica mais lesado. E as bobagens, né? Comidas palatáveis. Quando a gente está ansioso, a gente quer serotonina. E aí eu fico comendo compulsivamente em busca dessa serotonina perdida, tá? Quando eu estou mais triste, ou quando eu estou mais, né, desanimada, eu quero prazer, eu quero dopamina. Então, aquela comida bem gostosa, aquela que faz você sentir até a dopamina liberando no seu cérebro. A gente vai atrás disso. Só que se a gente só vai atrás disso, a gente esquece de uma coisa básica, que são os oligoelementos. A gente esquece, né, de coisas que a gente precisa para fazer a nossa energia. Então, a gente começa a ter problemas de saúde, a gente começa a ter, né, queda de imunidade, e coisas que a gente ignora, né? Eu passei muitos anos da minha vida, antes, né, de ser psiquiatra, eu era médica de família, e eu ignorava os elementos. E hoje eu lembro que, putz, não é que a minha avó tinha razão, tá? Então, presta atenção na sua alimentação, tá? Eu sei que a máquina lá é tentadora, a coxinha é tentadora, mas vamos fazer o nosso beabá, o arroz com feijão, que isso vai ter impacto na nossa saúde mental. Cuidado com o excesso de cafeína, né? Eu sempre brinco que eu tenho uma vontade de abrir um café, e que eu gosto muito de café. E eu falei, vou abrir um café, mas do lado de um hospital, porque eu sei que eu vou ficar rica, milionária. Mas por quê? Porque profissional de saúde bebe muito café, bebe muito café. E o café em excesso também tem seus problemas. Café é ótimo, café libera dopamina, café dá noradrenalina. Só que em excesso ele tem o seu preço também. Um dos preços é o impacto no sono, tá? Então, para a gente poder lembrar que o nosso sono não está tão reparador assim, né? E aí vai anoitecendo, a gente já tem que ir lembrando que a gente tem que dormir. Eu estou colocando anoitecendo, mas lembrando que os trabalhadores, né, que dão plantão, eles têm que adequar esse sistema, tá? Então vai ter que fazer uma readequação, vai ter que tomar sol, vai ter que fazer exercício, mas de uma outra forma, tá? Com horários um pouco diferentes aí. E aí a gente tem que desativar. Então, quando eu estou pensando em desativar, eu tenho que comer comidas mais leves, de fácil digestão, pelo simples fato de que meu sangue precisa ir para o meu cérebro. Quando eu durmo efetivamente, meu sangue vai para o meu cérebro e ele ajuda na nossa faxina mental. Existe um novo sistema, né, que foi visto, estudado, que é o sistema linfático, que ele faz uma limpeza cerebral de todos os metabólitos que foram produzidos no cérebro. E aí eles são importantes para a gente poder ter uma sensação melhor e para melhorar a nossa memória também. Toma um banho quente, relaxante, mas não tome muito próximo aí do seu sono, porque pode dar uma relaxada, mas a temperatura corporal ela tem que ser um pouco mais baixa para ajudar a gente a dormir, tá? Então, tomar um cuidado com as temperaturas no geral, não só do banho, mas do quarto, né? E aí, falando no que a gente estava falando antes, de um espaço adequado para um descanso. Diminua os estímulos sonoros, a luz, tá? Vai diminuindo, não vai ficar com a luz na sua cara, isso não vai fazer com que você durma bem. E por último, que eu deixei aqui, mas para mim é o mais importante, vamos prestar atenção na questão do uso de telas, tá? Computador, tablet, celular, a gente está muito perto e a gente libera muita luz azul. Ah, mas eu uso filtro, eu tenho um óculos aqui com filtro de luz azul. É um filtro, mas ainda passa. Essa luz azul tem dois impactos. Primeiro que ela inibe a liberação de melatonina. Então, para eu começar a dormir, já fica mais difícil. Segundo, que ela faz com que eu fique mais desperta mesmo. Ele estimula meu cérebro. Gente, a gente tem aí milhares de anos de evolução, de liberação de hormônios e tal, porque a gente simplesmente estava adequado a dormir durante a noite e durante o dia estar ativo. Nas últimas décadas, a gente muda isso. E fala assim, olha, corpo, se vira, agora se adequa a isso. Não dá. E aí a gente está tendo insônia, um festival de insônia, tá? E aí a gente toma remédio, e aí depois tem outro problema por conta do remédio, e vira uma bola de neve.
lembre disso daqui, desse slide, se vocês lembrarem disso daqui, vai ver que já vai dar um impacto considerável na nossa saúde mental, tá? E lembre-se, assim, de repouso, é importante lazer, né? É importante contatos sociais, sejam famílias, amigos. Isso ajuda a gente a ter uma melhor saúde mental. Então, a gente trabalha muito, e eu falo que o profissional da saúde trabalha demais. E aí, a gente vai indo plantão, e a gente acaba esquecendo que a gente precisa ter mais espaços também para respirar. Isso tem impacto, isso estudos todos falam, tá? E a última coisa que eu falo, cuidando de si, se pergunte como que está a sua vida, pergunte como que está a sua relação com pacientes, se pergunte se você não está muito irritado, ou se você está mais frio, insensível, se pergunte se você se sente bem, e aí faça um balanço para ver aonde que você pode dar uma melhorada. A gente não precisa manter o ritmo ou fazer as coisas alucinadamente, a gente pode repensar e nos readequar. Isso tem impacto na saúde mental, tá? E isso dá para todo mundo fazer, não precisa ser necessariamente com profissionais de saúde, mas se precisar também, que a gente também perca o preconceito de procurar profissionais, né, da saúde mental, porque tá difícil para todo mundo. Então, acho que a gente pode sim conversar, pode sim avaliar e pode sim precisar de ajuda. Isso não é vergonha para ninguém, tá? Eu falei um pouquinho rápido, mas espero que eu tenha sido clara e qualquer coisa estou à disposição, deixei aqui também meu e-mail, tá? Obrigada. Obrigada, doutora Elisa. Temos aqui inúmeros elogios à palestra. Muito bom. Vou colocar aqui a pergunta da Luara. Doutora Elisa, você, quanto profissional, cuidando da saúde mental dos outros, como se encontrava dentro desse cenário todo? Muito também cansada, tá? Isso que eu coloquei na palestra, eu também vivenciei, tá? Eu tive falta de ar, eu usei meu oxímetro, né? Mas depois eu tive a sorte, assim, de ter supervisores. Então, tanto no projeto que eu participei, tinham supervisores que ajudavam e a gente conversava, tá? Sobre como é que você tá, né? Eu acho que foi um projeto muito bacana, assim. No próprio GRAPM também a gente tem supervisores e a gente conversava entre a gente, da equipe, assim. Então, foi a forma de me cuidar. Mas que eu usei meu oxímetro, usei, tinha certeza que eu tinha pego Covid. Acho que todos. Eu até comentei no início das nossas apresentações, foi a primeira vez que eu tive medo de exercer minha profissão. Foi a primeira vez que eu tive medo de entrar numa UTI. Mas, graças a Deus, hoje a situação já está mais controlada. Sim. Bom, gostaria de agradecer novamente, doutora Elisa, por ter se disponibilizado aí para estar passando essa tarde conosco. Foi muito enriquecedor, tem diversos aqui elogios sobre as colocações e conselhos da vovó, excelente palestra, foi realmente muito bom. Muito obrigada, doutora Elisa. Bom trabalho. Um abraço, tchau, tchau. Bom, vamos dar continuidade, então, às nossas atividades. A gente vai para a última palestra, por fim, depois a gente vai ter o depoimento do Dr. Falcão. Então, a última palestra, cuidados paliativos em terapia intensiva, visão do fisioterapeuta. Podem se encaminhar para a próxima janela do YouTube.